gostaria de ministrar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Quantos têm 5 minutos aqui para me ouvir? Levítico capítulo 1 e o versículo é o primeiro nessa noite. Eu gostaria de ler junto com vocês. Eu preciso da sua extrema atenção, não quero demorar, mas eu quero entregar aqui o que Deus colocou dentro do meu coração, que é muito sério, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nessa noite aqui. Quantos estão a fim de ouvir a palavra de Deus? Amém. Então está tudo certo. Diz assim, ó: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. E chamou, volta. E chamou. Olha só, segura o versículo aqui na tela para mim, por favor. Eu gostaria da sua atenção, um minutinho para me falar aquilo que Deus colocou dentro do meu coração nessa noite. Presta atenção. Aqui nesse versículo tem duas coisas que Deus fez. Quantas coisas? A primeira coisa que Deus fez com Moisés foi chamá-lo. E a segunda coisa que Deus fez com Moisés foi falar com ele. Vamos lá? Qual foi a primeira coisa que Deus fez com Moisés? E a segunda? Vamos lá, qual foi a primeira? E a segunda? Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Moisés era um escolhido de Deus, sim ou não? Assim como eu e você que estamos aqui nessa noite. E todo escolhido por Deus, ele é primeiramente chamado por Deus. Todos nós aqui somos chamados por Deus. Fomos chamados por Deus para viver o propósito de Deus e ver estabelecido o propósito de Deus na terra através da nossa vida. Quando nós somos chamados por Deus, o nosso coração começa a arder pela presença de Deus e pelas coisas de Deus. Por quê? Porque nós queremos nos aproximar de Deus, e quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais nós queremos saber o que nós devemos fazer para Deus. É assim ou não é? Sim ou não? Quando você chega na casa do Senhor, você ouve alguém pregar e a palavra, ela transforma o seu coração, muda a sua vida, te dá uma direção, logo você começa a viver na caminhada cristã. Aí você vem um culto, vem 2 cultos, vem 3 cultos, vem 10 cultos, vem 20 cultos. Quando você vem em uma quantidade expressiva de culto, quando você vem na casa do Senhor em uma quantidade expressiva de culto, você começa a se perguntar: o que eu devo fazer para Deus? Porque até agora eu fiquei sentado e até agora eu só recebi a palavra de Deus, recebi a revelação de Deus, recebi direção de Deus, recebi libertação de Deus, recebi salvação de Deus, recebi cura de Deus, recebi prosperidade de Deus, recebi tanto de Deus, poder de Deus na minha vida, que agora eu sinto a necessidade dentro do meu espírito de fazer algo para Deus. Aí a gente começa a se perguntar, a se questionar: o que eu vou fazer para Deus? O que eu nasci para fazer para Deus? Qual é o meu trabalho dentro da casa de Deus? Ou qual é a minha função dentro da obra de Deus? Aí a gente começa a entrar em conflito. Por que a gente começa a entrar em conflito? Porque a gente começa a perceber que nós precisamos estar cada vez mais dentro do propósito, mas às vezes a gente confunde propósito com missão. Antes de Deus te revelar uma missão, Ele vai te revelar o propósito. E qual é o seu propósito de vida? Preste atenção, qual é o seu propósito de vida? Viver para Deus. Diga assim comigo: o meu propósito de vida é viver para Deus. Diga mais forte: é viver para Deus. Então não me pergunte qual é o seu propósito, porque eu sempre vou dizer: seu propósito é viver para Deus. Entenda uma coisa: quando Deus chama, Ele chama para que você enquadre e entre no propósito. Qual o propósito? Viver para Deus, ter uma vida com Deus. E para ter uma vida com Deus existem alguns pilares, como por exemplo, o primeiro pilar da vida com Deus é oração. Diga comigo: oração. O segundo pilar da vida com Deus é leitura da palavra. Diga comigo: leitura da palavra. E o terceiro, jejum.
Diga mais forte, jejum. Jejum vocês diminuem um pouco, 6 horas, ler, mas jejum é difícil, é isso, amém? É oração, é leitura da palavra e é o jejum. Esses são os pilares da vida com Deus, os pilares para que a gente viva um propósito com Deus. É por isso que o diabo sempre vai lutar contra a sua vida para impedir você de fazer essas 3 coisas. O diabo vai sempre colocar empecilho para você não orar. Ele não quer que você ore. Ele vai sempre colocar uma situação para tirar o seu foco. Ele vai sempre colocar algum compromisso para você fazer alguma coisa na hora que você marcou para estar com Deus. Ele vai sempre encher a sua mente para que quando você fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e for falar com Deus, você pensar em tudo, menos na presença de Deus e menos naquilo que você deveria orar. Ele vai fazer, no momento de oração, você lembrar de afazeres simples, como colocar ração para o cachorro, como mandar mensagem para alguém que você deveria ter mandado e você esqueceu, como comprar algo, ou como comprar as coisas para fazer o jantar ou o almoço, etc, como pagar a conta de água, como pagar a conta de luz ou da internet que você esqueceu. Essas coisas você vai sempre se lembrar na hora que você estiver dedicando um tempo para Deus, na hora que você estiver em oração. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para você não orar, porque ele sabe que se você orar, você entra em comunhão com Deus, se conecta com Deus e começa a entender que você tem poder também para desfazer as obras do diabo. Ele vai sempre fazer com que você não leia a palavra. A arma mais predileta dele é o sono. Quando você abre a Bíblia para ler a Bíblia, você sente sono. De repente você leu 2 versículos, está ali babando ali do lado, dormindo. Por quê? Porque não conseguiu ler, porque deu sono. Essa é uma arma dele. Ele vai costumar colocar sono para que você não leia a palavra, para que você não entenda quais são os seus direitos e quais são os seus deveres dentro do reino. Porque os seus direitos e deveres, todos eles estão dentro da palavra de Deus. É por isso que ele é um opositor à leitura da palavra. Ele vai fazer de tudo com que você não leia a palavra de Deus. E ele vai fazer de tudo também com que você não jejue. Por quê? Porque o jejum, nós jejuamos para perder toda a carnalidade da nossa vida, todas as nossas vontades promíscuas, vontades que ferem a moral bíblica, vontades que vão contra a vontade de Deus, todas aquelas vontades da carne, elas são subjugadas quando nós estamos em jejum. Por quê? Porque o jejum nós estamos alimentando o espírito, e quanto mais nós alimentamos o espírito, nós enfraquecemos a carne. Romanos capítulo 8, é a guerra entre a carne e o espírito, e quando nós alimentamos o espírito, nós enfraquecemos a carne. Quando nós alimentamos a carne, nós enfraquecemos o espírito. E então o jejum é uma arma poderosa na vida de um crente para que ele possa subjugar a sua própria carne. Como que eu alimento o meu espírito? Em jejum, em leitura da palavra, em oração. Essas são as formas de alimentar o meu espírito. Como que eu alimento a minha carne? Através ficar preso em redes sociais, fazer tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, falar mal dos outros, passar a perna nos outros, ferir a imagem dos outros, fazer diversas coisas que são contra a palavra de Deus na nossa vida. Mas quando nós jejuamos, nós subjugamos a nossa carne e buscamos as coisas do Espírito, e em troca disso nós recebemos intimidade com Deus. O jejum é uma das armas mais poderosas na vida do crente. Por quê? Porque o jejum, você pode comer, você até tem um alimento para comer, mas você abre mão para glorificar a Deus através da sua atitude, através da sua ação. O jejum, você está ali diante do alimento, mas não come porque você está honrando a Deus. E o que é isso no mundo espiritual? Isso no mundo espiritual chama humilhação. O que é humilhar, pastor Giovanni? O que é se humilhar? É eu poder fazer algo e não fazer por um determinado propósito. É por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte.
Primeiro você se humilha, depois Deus te exalta. O jejum é uma das maiores armas de exaltação na vida do crente, porque você se humilha diante de Deus e Deus te exalta diante dos homens. Você faz em secreto diante de Deus, e aquilo que você está fazendo em secreto diante de Deus, depois é revelado diante dos homens, porque aquilo que você faz em secreto, Deus revela diante dos homens apenas para te honrar e mostrar que Ele tem um propósito na sua vida. Quantos entendem que Deus tem um projeto na sua vida aqui nessa noite? Entenda o que eu estou te falando. Então isso é propósito, é eu viver com Deus. Muita gente está perdida, por quê? Porque ela quer chegar na presença de Deus já fazendo alguma coisa. Ela quer chegar na presença de Deus já executando algum projeto. Ela quer chegar diante da presença de Deus já subir no topo, mas não é assim. A nossa vida espiritual é como se fosse uma subida, uma escalada numa montanha. A gente começa de baixo, a gente vai subindo os determinados níveis de altitude, e a gente vai se acostumando e se adaptando a cada altitude. 10 mil metros você vai experimentar uma atmosfera, 20 mil metros você vai experimentar outra atmosfera, 30 mil metros você vai experimentar uma outra atmosfera, e quanto mais você sobe, maior é a pressão atmosférica. É por isso que quando você veio para a casa de Deus, você começou a desfazer daquela vida errada, daquela vida torta, começou a fazer as coisas certas, alguns levantes apareceram na sua vida, algumas situações começaram a acontecer na sua vida, algumas perseguições que não tinha, parece que brotaram do nada, algumas lutas começaram a vir do nada, de onde você menos esperava, sabe por quê? Porque quanto mais você vai subindo nas altitudes espirituais, mais as guerras são mais travadas. Por quê? Porque você está mudando de nível, está mudando de altitude, está mudando de posição, e quanto mais elevada a posição, maior é o nível da guerra. Pastor, eu estou numa guerra cruel, está difícil a prova que eu estou passando. Fica tranquilo, você está num lugar muito mais alto do que você estava ontem, e amanhã você estará em um lugar muito mais alto do que você está hoje. Quantos podem receber essa palavra? Eu não posso querer que a minha vida seja um mar de rosas, ou que eu não passe nenhuma luta simplesmente porque eu tenho um compromisso com Deus. Se você tem um compromisso com Deus, você já assumiu qual é o seu partido, é o céu, é o reino de Deus. E quando você assume essa posição na sua vida, os inimigos se levantam mesmo. Os inimigos que não querem ver você na presença de Deus, aqueles que não querem ver você fazendo a vontade de Deus, aqueles que não querem ver você se conectado com Deus, eles se levantam mesmo. Então, por causa disso, nós precisamos entender que nós vamos passar por luta sim, mas quem está com Deus está tranquilo, porque Deus é aquele que protege seus filhos do começo ao fim da prova. E eu quero vos lembrar que toda prova que nós entramos já tem data marcada para terminar, porque Deus é Deus de respostas. Ele é Deus de respostas, Ele é Deus de palavra, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de sinais, Ele é Deus de prodígios. Então entenda, quando Deus chama Moisés para que Moisés pudesse estar na presença dele em intimidade. Quando você chega diante da presença de Deus, o que Ele espera é que você o busque para que você possa ter intimidade. Você busca através da oração, você busca através da leitura da palavra, e você o busca através do jejum, para que esses 3 pilares levem você à intimidade com Deus. Depois que Deus chama, Ele fala. Primeiro Deus chama, você vem para o propósito. Através dos 3 pilares, você está mais íntimo com Deus. Mas no meio, Deus fala. Depois de um tempo, Deus fala. Primeiro Ele chama e depois Ele fala. Mas por que, pastor Giovanni, que Deus fala depois que Ele chama? Por quê? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, estar preparados para ouvir a voz de Deus. Há sempre, quem está comigo diz glória. Eu estou te ensinando o básico aqui, o que a gente ensina no prézinho. Há sempre 3 vozes que nós vamos ouvir durante toda a nossa vida. Quantas vozes? Primeira é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz mais difícil que nós precisamos criar
uma intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. E como eu sei que a voz, ela é verdadeiramente a voz de Deus? Eu sei através da intimidade que eu tenho com Deus. Quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, mais fácil é para eu ouvir e entender a voz de Deus. Porque tem mais outras duas vozes que sempre vai falar ao nosso ouvido. A voz do diabo. Ele sempre também vai tentar sutilmente fazer com que você acredite que é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. A voz do inimigo sempre vai te empurrar contra o propósito da sua vida. A voz do inimigo sempre vai te lançar para longe de Deus. A voz do inimigo vai sempre te colocar nos calabouços de decepção, para que você confunda. Depois de confundido a voz de Deus com a voz do diabo, você faça aquilo que o diabo diz, e depois você mesmo comece a colher o resultado da sua escolha. Por quê? Porque não teve experiência para ter voz com Deus, ouviu a voz errada e infelizmente caiu no laço. É a voz do diabo. E a terceira voz que nós ouvimos é a nossa voz, a voz da nossa carne, a nossa voz mesma, aquela do interior, que sempre vai falar com a gente e às vezes vai nos enganar, para que a gente pense também que é a voz de Deus. Pastor Giovanni, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? É simples, ter intimidade com Ele, através dos 3 pilares: jejum, oração e leitura da palavra. Se você tem jejum, oração e leitura da palavra, você tem intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus. Eu tenho tanta intimidade com a minha esposa, que se vendar os meus olhos e colocarem 100 pessoas na minha frente, 100 pessoas falando, eu sei quem é a minha esposa, porque eu tenho intimidade com ela. E a minha intimidade com ela é tão grande que eu consigo discernir entre as 100 quem é ela pelo cheiro. Porque eu cheiro ela todo dia. Pode até o diabo colocar alguém para tentar enganar, e eu falando, não, está errado. Porque tenho intimidade. E a intimidade faz a gente conhecer quem é a pessoa. Mesmo de olhos fechados, a gente conhece, porque conhece a sua voz. Assim também é com Deus. Quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais perto de Deus você está, quanto mais você usa e abusa desses 3 pilares, mais intimidade com Deus você tem. Quantos querem intimidade com Deus aqui? Mais intimidade com Deus você tem. Existem tantas experiências que nós tivemos ouvindo a voz de Deus, existem tantas coisas, tem vezes que Deus fala coisas assim para nós que a gente até, meu Deus, será que é isso mesmo? Que é tão fora da lógica. Tem vezes que Deus revela tantas coisas que é tão fora da lógica que a gente, por conhecer a voz de Deus, nós ficamos tranquilos, porque sabemos que Deus é quem vai fazer. Eu já disse para vocês aqui, que quem nos conhece sabe que a gente saiu lá da Vila Operária, de uma igreja 4 vezes menor do que essa, um lugar 4 vezes, 5 vezes menor do que esse. Nós estávamos lá, tranquilos, tudo certo, tudo tranquilo, e um dia Deus falou com a gente, que era para a gente mudar, sair de lá e ir para outro lugar. Quando nós chegamos diante desse salão, a minha conta não tinha pouco menos de R$100, a da minha esposa tinha 1.300 e alguma coisa, e o aluguel era muito maior do que a gente conseguiria pagar, mas Deus disse, vai, porque eu sou com vocês, e nós estamos aqui até hoje. Por quê? Porque Deus falou, nós ouvimos a sua voz, e fizemos aquilo que Deus falou com a gente, porque quando Deus fala, Ele também assina. Quando Deus assina, a sua prosperidade vem também para que nós venhamos a patrocinar os projetos que são de Deus. Quantos tem projetos de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Então entenda, Ele vai patrocinar seus projetos. Pastor, eu não sei de onde vai vir um recurso, estou até com o nome sujo, fica tranquilo. O Banco do Céu já assinou um decreto a seu respeito. Pastor Giovanni, é ilógico, não tem problema. Se Deus falou e verdadeiramente aquilo que está no seu coração é de Deus, nada poderá deter aquilo que Deus colocou em seu coração. Segura essa palavra, guarda no seu coração e espera que no tempo certo ela vai cumprir na sua vida. Preste atenção, então esses são os pilares. E quando Deus ele fala com a gente, aí é que vem a missão.
Primeiro Deus chama para que a gente possa estar perto e ter intimidade com Deus. Primeiro Deus chama para que a gente possa estar perto e ter intimidade com Deus. Como eu tenho intimidade com Deus? Vamos lá, oração, diga comigo, oração, leitura da palavra e jejum. Pastor, você já repetiu 7 vezes isso só hoje. É para você saber a receita para você vencer na vida. Você vai sair daqui com essa receita decorada. Você vai chegar em casa, você vai abrir a palavra, você vai ter momento de oração e você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar contigo também lá na sua casa e vai te dar direção também lá. Olha só, presta atenção. Primeiro Deus chama para que a gente venha estar perto dele. Estando perto de Deus, estando próximo de Deus, o que acontece? Aí ele fala. E quando Deus fala, ele nos dá a missão. Porque a nossa missão é uma missão dada pela voz de Deus, por aquilo que Deus fala. Quando Deus fala, é que ele dá a missão. Por exemplo, Jesus falou para os discípulos: vá para o outro lado do mar da Galileia. Era uma missão. Mas Deus, ele é assim, ele fala o que nós temos que fazer, mas ele não fala quais os desafios que nós temos que enfrentar no meio do caminho. Samuel foi lá na casa de Davi, filho de Jessé, ungiu Davi a rei de Israel, colocou todos os seus irmãos na mesa, colocou Davi na ponta, pegou um chifre de óleo, de azeite e derramou o óleo na cabeça de Davi. E Davi escreve o Salmo de número 23: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nesse dia, Davi escreve esse salmo, porque Deus havia ungido Davi através do profeta Samuel como um rei de Israel. Deus disse para Davi: tu serás rei em Israel. Mas em nenhum momento do contrato estava escrito que Davi teria que vencer Golias. Em nenhum momento do contrato estava escrito que Davi deveria vencer os exércitos dos filisteus. Em nenhum momento do contrato estava escrito que Davi seria perseguido por Saul. Em nenhum momento do contrato diz que Davi teria que ficar na caverna sozinho, sem ninguém. E Deus traria pessoas devedoras, pessoas que não tinham boa fama, pessoas que estavam sendo como a escória da sociedade, foram para a caverna para fazer parte dos valentes de Davi. Deus não falou nada disso. Diz para Davi: tu vais ser rei. Mas não falou as coisas que ele iria passar no meio do processo. Entenda uma coisa: quando você ouvir a voz de Deus, Deus vai te dizer qual é o lugar que você deve chegar. Mas Deus não vai falar a respeito dos desafios. Por quê? Porque no desafio Ele vai estar do seu lado, te ajudando a vencer cada desafio. Ele não vai te falar porque Ele sabe que se você não desistir, você vai vencer. Porque Ele vai estar do seu lado, Ele vai te ajudar a vencer cada desafio. Essa semana o Senhor Deus está falando com a gente nesses últimos dias. Esses últimos dias têm sido dias de provas, dias difíceis, mas Deus está falando no nosso coração a respeito das coisas que Ele vai fazer aqui dentro deste lugar, dentro dessa cidade, dentro da visão profética e na vida de vocês. Porque vocês serão os maiores beneficiados e contemplados pelo favor de Deus aqui neste lugar. Entenda, Deus, Ele está falando nesses últimos dias, e a gente precisa ter intimidade com Deus para entender o que Ele quer fazer, o que Ele vai executar e aquilo que Ele está disposto a fazer através das nossas vidas. Quando nós nos posicionamos em intimidade com Deus, quando nós aceitamos o propósito de Deus, quando nós entramos dentro do propósito de Deus, nós estamos prontos, nos aperfeiçoando para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a missão que Deus tem para a nossa vida. Entenda, preste muita atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Deus tem uma missão para você. Pastor Giovanni, então quer dizer que eu vou ser pastor, que eu vou pregar a palavra, que eu vou estar em cima do altar, que eu vou ter que cantar? A missão que Deus tem para você nem sempre é altar e nem sempre é igreja, porque você consegue fazer a obra de Deus também com eficácia fora dela, lá no seu trabalho, na sua rede de amigos, na onde Deus te plantou, porque Deus te plantou em lugares estratégicos. Para quê? Para que você vá e dê frutos. É simples assim. Às vezes nós costumamos atribuir a bênção ao lugar ou a maldição ao lugar. No livro de Ruth, capítulo 1, vai dizer que
Havia um homem que morava na terra de Belém, e a terra de Belém estava passando por um momento de dificuldade. Esse homem chamava Elimeleque, tinha uma esposa chamada Noemi, e ele tinha 2 filhos, um chamava Malom e o outro Quilion. E porque Belém estava com problemas, estava passando por momentos de dificuldade, momentos de escassez, uma crise no abastecimento. Por quê? Porque faltava chuva e a terra não estava produzindo como ela deveria produzir. Esse homem teve uma ideia: eu vou sair de Belém e vou para os campos de Moabe. Irmãos, presta atenção, o que esse homem fez foi grave, porque Deus havia dado a terra para o povo de Israel, e Belém em hebraico significa Beit Lehem, que é a casa do pão. Mas a casa do pão estava passando por problemas, porque na vida de todo crente, de toda pessoa, nem sempre nós vamos estar no topo, nem sempre nós vamos viver em abundância. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de ele dizer isso, ele diz: eu sei viver em escassez, eu sei viver em abundância, eu sei viver quando está faltando mantimento, mas eu sei também viver quando está sobrando essas coisas. Aí ele vai dizer, lá em Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está dizendo: eu sei passar momentos bons, mas eu também sei passar momentos ruins. Eu sei estar em cima, no topo, mas eu sei também estar no baixo. Por quê? Porque é o ciclo natural da vida de todo mundo, tanto o ímpio quanto o justo, tanto aquele que serve a Deus quanto aquele que não serve a Deus, vai passar pelos altos e baixos da vida, pelos momentos de vale e pelos momentos aonde vai estar por cima, olhando toda a situação. Então este homem, ele pega os seus filhos, a sua esposa, e ele sai de Belém por causa dessa crise, e vai para os campos de Moabe. Mas quando ele vai para os campos de Moabe, ele sai do propósito, ele sai do lugar que Deus havia estabelecido para ele, a bênção. E o que acontece em Moabe? Morre o homem, Elimeleque, e morre os 2 filhos, chamado Malom e chamado Quilion. Por quê? Porque Moabe é uma terra hostil à paternidade. Moabe, quem não sabe, é o fruto do incesto de Ló e suas filhas. E Moabe significa quem precisa de um pai. É uma terra hostil à paternidade, é uma terra hostil aos pais. Então os pais, aqueles que deveriam gerar, morrem na terra de Moabe. Aí você sabe a história, volta Ruth com uma das suas noras, volta Noemi com uma das suas noras, chamada Ruth, porque uma outra nora ficou nas terras de Moabe, a outra nora chamada Orfa. Quando Noemi volta com Ruth para Belém, Belém está vivendo em abundância. Por quê? Porque é o ciclo natural de todas as coisas, momentos bons e momentos ruins, momentos de dificuldade, mas momentos de abundância, e a gente precisa ter sabedoria para lidar com esses momentos, para viver nesses momentos e para aprender de Deus a respeito desses momentos. Quando Ruth volta com Noemi, sua sogra, a sorte de Ruth muda. Por quê? Porque lá Ruth encontra um homem rico que se casa com ela naquele determinado lugar. Então Noemi passa 10 anos em Moabe, junto com a sua família. Nesses 10 anos morre pai, morre filhos, e ela volta somente com a sua nora. 10 anos depois, a terra de Belém está em abundância. Essa terra em abundância traz pão. Essa terra em abundância revela também Boaz, que é o homem que casaria com Ruth. Quando Ruth casa com Boaz, muda a história de Ruth e de Noemi, porque mesmo que nós venhamos a tomar decisões erradas e precipitadas longe da presença de Deus, depois que nós voltamos ainda Deus tem misericórdia e é capaz de restaurar todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que entraram nesse culto nessa noite aqui, dizendo: pastor, a minha vida está destruída, a minha vida está acabada, as decisões que eu tomei foram decisões que me trouxeram a um abismo, a problemas, a situações adversas. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não importa do jeito que você chegou neste lugar, não importa como está a sua vida, eu sou capaz de restaurar todas as coisas que foram perdidas. Primeiro eu te digo, a primeira coisa que eu queria te dizer para encerrar, em 2 minutos eu encerro. Quando Ruth volta para
para a terra de Israel. Quando Ruth vem com Noemi para a terra de Israel, Noemi volta para o propósito. E qual é o propósito de Noemi? Está perto de Deus. Qual é o propósito de Noemi? Diga: o meu propósito é estar perto de Deus, é estar no lugar que Deus ordenou que eu devo estar. Ainda que está passando por crises, ainda que está passando por situações terríveis, ainda que você olhe e não encontre saída para os seus problemas, ainda que você não encontre uma porta aberta diante de você, fique no lugar que Deus te plantou, porque não é Deus Deus não te abençoa por causa do lugar, Deus abençoa o lugar por causa de você. Quando Ruth vem, mas Noemi, elas entram para a obediência, elas voltam para o propósito, e elas entram em um processo, em um tempo de obediência. Quando elas entram no tempo de obediência, você conhece a história, não vou precisar falar de novo. Aparece Boaz, e quando Boaz aparece, ele casa com Ruth e sustenta ainda Noemi. E a vida, a história dessas mulheres mudam. Tudo aquilo que ela havia deixado para trás, a terra do pão, a terra de abundância, e ela sai para buscar outras coisas, ela vai perdendo. Depois Deus restitui um tempo depois. Por quê? Porque ela tornou a entrar em um tempo de obediência. O que eu quero te dizer nessa noite? O que eu quero frisar para você? O que eu quero falar para você nessa noite? Aquilo que Deus falou no meu coração. Enquanto você estiver no lugar de obediência, ainda que você não esteja vendo os frutos que você espera ver, fica tranquilo, na hora certa Deus vai bradar, e na hora certa Deus mudará a sua história. Pastor, você fala isso todas as vezes, e todas as vezes eu vejo gente contando testemunho, porque a palavra de Deus não volta vazia. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar direito. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e através da palavra eu vou começar a profetizar sobre a sua vida, e através da palavra eu vou começar a declarar decretos sobre a sua vida, e aquilo que você estava vivendo vai ser diferente. Vai ser diferente daquilo que está por vir, porque Deus desceu na casa. E quando Deus desce na casa, o espírito de profecia também se manifesta. E quando o espírito de profecia se manifesta, Deus muda destino de pessoas, Deus muda a sentença na vida de pessoas, Deus muda decretos na vida de pessoas. Tem alguém que está dizendo assim: pastor, mas você não sabe a vida que eu estou vivendo, você não sabe a situação que eu estou passando, você não sabe o buraco que eu me meti, você não sabe, dívida atrás de dívidas, é a agiota me ligando todos os dias, é o banco me pressionando, é o meu nome sujo, é a minha família destruída, é a minha casa desestabilizada, é o meu coração, é a minha mente, é os meus pensamentos. Não me importa, hoje Deus está dizendo: eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para a sua história, algo novo. Eu uso essa palavra para te dizer: quando você entra na obediência, você entra no propósito. Quando você entra no propósito, você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você ouve a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, Ele te fala o que você deve fazer. Você de novo: quando você entra na obediência, você entra no propósito. Quando você entra no propósito, você se aproxima de Deus através da intimidade. Quando você se aproxima de Deus através da intimidade, Ele fala com você. E quando Ele fala com você, Ele revela o que você deve fazer. Tem alguém se perguntando: o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? Tem alguém se perguntando: o que eu vou fazer essa semana? Eu não tenho saída, não estou enxergando saída, eu não estou vendo uma luz no fim desse túnel. Eu sou profeta de Deus nessa noite aqui, e vou te dizer: essa luz vai resplandecer, essa porta vai se abrir, essa situação vai começar a favorecer você, e haverá conexão de Deus para a sua vida. Haverá a conexão de Deus na sua vida. Deus vai te conectar a pessoas certas, pessoas que vão financiar os seus sonhos. E quando elas investirem em você, não diga que foram elas. Pode até sorrir, pode até apertar a mão, pode até agradecer, mas entenda: foi Deus. Foi Deus.
É os céus que está favorecendo pessoas aqui neste lugar. É os céus que está favorecendo pessoas aqui neste lugar nessa noite. Quando nós olhamos para as situações que nós estamos vivendo, nós começamos a balançar o nosso nível de intimidade com Deus. Às vezes, se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente para de orar, a gente para de ler a palavra, a gente para de jejuar, a gente para de ir na igreja. Aí a gente começa a dizer: Deus não me ouviu, Deus não me respondeu. Querido, querida, entenda, o primeiro processo é obediência. Você deve ficar no lugar que Deus te plantou, você deve ficar no lugar que Deus estabeleceu você. Antes de Deus soprar o seu nome, antes de Deus levantar você na terra, antes de Deus colocar você em evidência, fica em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Quando Deus chama Moisés, Moisés vem para a presença, ele fala. Quando Deus fala com os discípulos, ficar em Jerusalém, o céu se abre novamente, línguas de fogo descem, olha aí. Qual que é o revestimento de poder que Deus deu para os apóstolos? Uma palavra que era contra a tudo aquilo que eles haviam visto até aquele momento. Por quê? Porque quando alguém estava enfermo, havia um decreto: vai morrer enfermo. Mas agora, quando eles é revestido de poder, eles têm uma palavra para dar ordem àquela enfermidade, para sair do corpo e aquela pessoa ser sarada. Entenda isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu quero só profetizar na sua semana, eu quero só declarar na sua semana aquilo que Deus falou ao meu coração. Ruth, capítulo 3, versículo de número 18. Ruth, capítulo 3, versículo de número 18. Essa foi a palavra que Noemi deu para Ruth, para que ela não ficasse ansiosa. E ela deu essa palavra: minha filha, até que saibas como irá o caso, disse ela, sossega minha filha, acalma, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Eu preciso profetizar essa palavra na vida de alguém, na vida de alguém que está esperando muito tempo, na vida de alguém que está ansioso, perturbado, perguntando: será que vai acontecer desse jeito? Será que Deus me ouviu? Será que Deus olhou para a minha oferta? Será que Deus atendeu a minha oração? Eu tenho essa palavra para declarar sobre a sua vida: sossega, sossega, porque tem alguém que não vai nem dormir de noite pensando em você. Sossega, porque tem alguém que vai perder o sono pensando em você. Tem alguém que vai perder o sono pensando em você. Tem alguém que está esperando chegar segunda-feira para te ligar. Tem alguém que está esperando iniciar a semana para fechar o negócio com você, porque não descansará até que conclua o negócio que vai favorecer a sua vida. Eu preciso encerrar, mas eu preciso dizer de novo. Quantos estão em obediência aqui neste lugar? Dentre estes que estão em obediência, tem muita gente se perguntando: pastor, Deus prometeu, mas não aconteceu. Deus falou, mas ainda não se cumpriu. Eu estou esperando, tem dias que eu estou esperando, tem semanas que eu estou esperando, tem meses que eu estou esperando, tem anos que eu estou esperando. Se prepara, porque hoje mesmo, só 3 pessoas que pegou. Eu vou dizer de novo: tem gente que tem muito tempo que está esperando, está obedecendo, está fazendo tudo certinho, está esperando em Deus, está esperando a vitória, está esperando a resposta. Se prepara, porque tem gente que vai perder o sono, não terá descanso até que conclua o negócio que mudará a sua vida. Quantos podem crer nisso? Eu já estou vendendo aquela casa tem muito tempo. Se prepara, essa semana tem decreto de Deus. Pastor, eu já estou esperando a resposta do financiamento do projeto há muito tempo. Se prepara, que essa semana tem decreto de Deus. Pastor, eu já estou esperando a minha bênção, meu marido, a minha esposa, meu casamento tem muito tempo. Se prepara, se
descansar até concluir algo. Gente, eu acho que uma das provas mais difíceis que nós enfrentamos é esperar. No primeiro dia a gente diz: esperei com paciência no Senhor. No segundo dia a gente diz: esperei com paciência no Senhor. No terceiro dia a gente diz: esperei com paciência no Senhor. No quarto a gente já começa a mudar o semblante: esperei com paciência no Senhor. 2 semanas: esperei com paciência no Senhor. 1 mês: esperei com paciência no Senhor. 2 meses: Salmo 40, apressa-te, ó Senhor. Apressa, Salmo 70, apressa, 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 apressa. Porque esperar não é fácil. Esperar nos causa instabilidade emocional. Esperar faz algumas coisas ativarem em nosso coração, como por exemplo, sentimentos de rejeição. Será que Deus nos rejeitou? Será que Deus não ouviu a minha oração? Será que Deus não aceitou o meu propósito, a minha oferta? Será que Deus se esqueceu de mim? Aí começa a ativar. Aí a gente começa a entrar em colapso, porque a gente está esperando e nada aconteceu. A gente está esperando e a vitória ainda não veio. A gente está esperando e aquilo que nós esperávamos que acontecesse, nada. Nem pequena nuvem, nem gota de chuva, nem nada. Mas eu te digo uma coisa nessa noite: da noite para o dia, através de uma palavra de Deus, a sua história pode mudar. Pastor, você está falando algo que é absurdo. Não, não é absurdo. Ninguém sabe quanto tempo dura a sua da noite para o dia. Talvez o seu da noite para o dia é 1 ano que você está esperando. O da noite para o dia na vida de Abraão foi 25 anos esperando Isaac. Ninguém sabe quanto tempo que você está esperando. Ninguém sabe quanto tempo que você está passando por essa situação. Ninguém sabe quanto tempo que você está lutando por algo. Ninguém sabe quanto tempo você está sangrando, chorando por algo. Mas Deus sabe. E eu quero só profetizar Ruth 3,18. Alguém não vai descansar até abençoar você, até fechar um negócio com você, até fazer um acordo com você, até dar um bom decreto para você. Eu quero profetizar, e eu vou ouvir de novo testemunhos essa semana, testemunhos de pessoas que vão dizer: pastor, a pessoa, o fulano chegou diante de mim e disse que pensou em mim o final de semana inteiro. Sabe o que é isso? É Deus fazendo você lembrar, é Deus dizendo para você que é Ele que faz todas as coisas. Tem alguém que consegue crer nisso nessa noite? Eu vejo algumas pessoas tristes aqui nessa noite, mas Deus manda dizer: está chegando a sua hora. Está chegando a sua hora. Não entristeça o seu coração, sossega, aquete, porque novidade de Deus está vindo aí. Novidade de Deus está vindo essa semana. Novidade de Deus está vindo ainda antes que termine esse ano. Novidade de Deus está vindo na vida de muita gente aqui. Sabe por quê? Porque há um tempo de aceleramento que foi decretado, que foi estabelecido para este lugar, para a vida de algumas pessoas. Há um tempo de aceleramento da parte de Deus na vida de muita gente aqui. Entenda: aquilo que era para você fazer em 1 ano, em 1 dia vai acontecer. Aquilo que era para você fazer em 10 anos, em 1 dia vai acontecer. Por quê? Porque Deus está acelerando os processos, Deus está acelerando o tempo. Algo da parte de Deus vai acontecer na vida daqueles que estão no propósito. Quem está no propósito aí? Deixa eu ver. Quem está no propósito aí? Deixa eu ver. Quem está no propósito aí? Então sossega, porque algo da parte de Deus vai acontecer. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus.